Olá pessoal, tudo bem? Está começando mais um PIC, Programa Inovação em Comunicação, realizado pelos acadêmicos da Épico Estácio. E nesse primeiro bloco, no quadro A Cara do Acadêmico, o Diego vai falar sobre filmadoras e projetores e como eles deram início ao cinema. Confere aí! Olá pessoas, eu sou o Diego e este é o segundo vídeo do canal. No vídeo passado comentei sobre como surgiram as primeiras câmeras fotográficas e hoje falarei como surgiram as primeiras filmadoras e projetores e também como eles deram origem ao cinema. Preparados? Então, vamos lá! Desde muito tempo, as civilizações tentam registrar movimento e projetar histórias de modo dinâmico. Até antes de Cristo, algumas civilizações projetavam com sombra imagens e movimento. Mas isso eram apenas projeções que mais lembravam teatros, nada que lembrassem gravações reais e projeções de imagens reais. Os primeiros passos que levaram a uma certa evolução foi a da câmera escura, que expliquei no vídeo passado sobre o surgimento da fotografia, mas também a criação da lanterna mágica em torno de 1640, sendo esse um equipamento que projetava imagens na parede. Funcionava da seguinte forma. Dentro dela possuía um foco de luz, seja vela ou uma espécie de lampião, e possuía um canal que direcionava essa luz, e logo na saída deste canal se colocavam os desenhos a serem projetados. Aí assim eles apareciam maiores na parede. Entretanto, eram desenhos estáticos, e o único movimento era manual de mover o pequeno filme que era inserido para a projeção. E lembrando que eram desenhos, e não fotos, pois isso veio antes mesmo da fotografia. Mas foi apenas com o surgimento da fotografia e com os estudos sobre o fenômeno da persistência de visão que surgiu o empurrão inicial para as primeiras pesquisas a fim de se criar as primeiras filmadoras. Mas espere, você sabe do que se trata o fenômeno da persistência de visão? Pois eu explico. O fenômeno da persistência retiniana ou persistência de visão foi definido por Peter Mark Roget e trata-se basicamente da capacidade da nossa retina de armazenar a imagem de 1/24 até 1/5 de segundo após a imagem vir a desaparecer. Isso que foi usado pelos precursores do cinema para tentar criar movimento, pois uma imagem logo seguida a outra se sobrepunham e em tese se uniam e seguiam dando a impressão de mover. 3 anos após Roget, foi descoberto quantas imagens por segundo seriam necessárias para causar a sensação de movimento, e chegou à conclusão de em torno de 10 por segundo, muito menos do que as câmeras de vídeo de hoje em dia, que capturam em torno de 24 quadros por segundo. A pesquisa feita por Roget em 1826 levou à criação de alguns brinquedos, que tinham desenhos que lembravam movimento. E em 1876, um fotógrafo inglês fez uma experiência e distribuiu 24 câmeras por um hipódromo e tirou a foto da passagem dos cavalos e com a união delas, no aparelho por ele mesmo criado, conseguiu projetar uma animação do cavalo a correr no hipódromo. E 12 anos depois disso, Louis Augustin Le Prince filmou cerca de 2 segundos de imagem, mas com um papel muito frágil e a filmagem foi perdida, pois não podia ser projetada. Foi então que Thomas Edison chegou com boas criações. Primeiro, o cinetógrafo, que foi um antecessor das câmeras que capturavam pequenas filmagens. Depois, com a criação de películas mais resistentes e com mais rapidez de projeção. E por fim, o cinetoscópio, que reproduzia as imagens produzidas pelo cinetógrafo. Podiam ser visualizadas uma pessoa por vez e as imagens eram um pouco maiores que os cartões de visitas que temos hoje. E ela não projetava as imagens, apenas as botava em movimento. Foi então, levados pela criação de Edison, que surge na história os personagens que são tratados como os criadores do cinema, os irmãos Lumière. Eles criaram um cinematógrafo, uma máquina 3 em 1, pois filmava, revelava e o melhor de tudo, projetava as imagens obtidas. A patente dessa máquina se deu em fevereiro de 1895 e em março do mesmo ano eles fizeram a primeira exibição de um filme feito por eles. O filme foi denominado A Saída da Fábrica Lumière em Lyon e mostrava apenas a saída dos funcionários do interior da empresa Lumière, em Lyon. A partir daí, os próprios irmãos Lumière fizeram as primeiras direções cênicas, e vale lembrar que ela não possuía som, então a mensagem geralmente era passada por atores fazendo gestos, e o único som que tinha era durante as projeções terem músicos ao vivo, fazendo uma espécie de trilha sonora durante a exibição.
Após isso, muita gente pesquisou e buscou melhorar essa tecnologia criada pelos irmãos Lumière. Até chegarmos no cinema falado, e a Warner foi a primeira a tentar sincronizar a voz com o filme, usando um aparelho chamado Vitaphone, e em 1927 lançou The Jazz Singer, um musical que contava com partes faladas como também partes com música. Mammy, Mammy, the sunshine's deep, the sunshine's wet. I know where the sunshine's best. Mammy. E em 1928, The Lights of New York foi o primeiro filme a ser totalmente sincronizado e ter por todo o filme diálogos. You see, that's why I want you to quit that business. Sooner or later, the cops are going to find out that your barbershop's only a speakeasy. There's so many other things you can do, Eddie. Oh, I know it, darling. And I am gonna quit. And when I do, you quit that nightclub, too. E logo essa tecnologia se difundiu, e em 1929 Hollywood deu fim ao cinema mudo por falta de tecnologia. Mas mesmo assim, em 1931 e 1936 foram feitos ainda 2 filmes mudo, Luzes da Cidade e Tempos Modernos, que são obras-primas produzidas por Charles Chaplin. Após isso, o cinema passou por muitos momentos, evoluiu e produziu grandes filmes, atores e diretores, e criou efeitos especiais que tratarei sobre isso em outro vídeo. Em resumo, foi assim que se originou o que conhecemos atualmente como a sétima arte, que hoje em dia possui uma indústria gigante que movimenta milhões por ano. Agradeço antes de cada filme a Thomas Edison e aos irmãos Lumière por terem proporcionado essa possibilidade de assistir filme. E por hoje é só, espero que tenham gostado, deixem o like, acessem a fanpage no Facebook que está aí na descrição e se inscrevam no canal. Até a próxima e fui! E aí, gostaram dessa primeira parte do quadro da Cara do Acadêmico? Então não levanta, não sai daí não, porque a gente não vai para o intervalo. Porque a gente tem mais um assunto interessante para vocês. Aconteceu na Estácio um workshop sobre o pacote Adobe, ministrado pelo professor Rafael Naruto. O acadêmico de jornalismo Vinícius Souza estava lá, conferiu tudo de pertinho e agora mostra pra gente. Aconteceu em abril mais uma novidade da Épico, Escola do Pensamento Inovador em Comunicação aqui da Estácio. Os alunos participaram de um workshop sobre as inovações do pacote Adobe, empresa com mais de 32 anos de existência e 18 de presença oficial no Brasil. Liderando os setores de soluções para mídia e marketing digital, combinando a suíte Creative Cloud já com quase 2 milhões de assinantes. A palestra foi dada pelo professor Rafael Feitosa Naruto. Os alunos de comunicação puderam aprender a usar com praticidade e rapidez as ferramentas do pacote Adobe e de qual maneira elas podem ser úteis no curso de comunicação. Os participantes ainda puderam ver como se cria uma capa de revista, com base na textura de fotos. O professor Naruto ainda aproveitou para falar sobre a relevância dos pacotes Adobe, ressaltando seus pontos essenciais. Bem, como essencial, eu diria que não é nem algo do pacote Adobe. O essencial seria justamente essa curiosidade em saber, né, conhecer o que os profissionais estão desenvolvendo, o que eles fazem, as ferramentas, as funcionalidades, porque aqui na agência experimental a demanda é muito rápida, então a gente precisa criar muita coisa em pouco tempo. Então eu acabei perguntando, pesquisando, né, para a comunidade da Creative Cloud, né, o que eu poderia fazer para agilizar mais o processo. Então eles me deram muitas dicas, vários suportes, então eu acredito que como ponto principal disso, né, primordial, é essa curiosidade para que você saiba buscar sempre melhorar mais os seus atributos. E como secundário, aí sim são as ferramentas, porque elas vão dar o suporte para que você coloque a sua criatividade em prática.
Na minha opinião, é isso. Os pacotes Adobe são divididos para estudantes, professores e profissionais. Os estudantes podem fazer uma assinatura e terem acesso a todas as ferramentas do pacote. Os programas se encontram disponíveis nas plataformas mobile, desktop, entre outras. Caso existam dúvidas ou problemas em relação ao uso das ferramentas, a Adobe te auxilia, esclarecendo seus questionamentos. Os usuários podem participar de tutoriais de aprendizado dos programas, permitindo que as criações possam ser realizadas a qualquer momento, independente do local e dispositivo eletrônico que tiver em mãos. Vale ressaltar que dentro desses programas é possível participar de fóruns, competições e muito mais. O professor ainda falou como a Adobe pode auxiliar no dia a dia. Bem, o Adobe é o... eu digo que no meu caso, né, como publicitário, ele é o que faz tudo. Então, para ser uma ideia, eu não sei nem mexer no Office, no programa, nos pacotes do Office, como Word, Excel, PowerPoint, eu não sei nem mexer. Porque desde que eu conheci, né, os programas do pacote Adobe, eu só utilizo eles. Então, desde o momento que eu começo a trabalhar até onde eu vou dormir, é só neles. Então, é bastante nessas ferramentas, nos dispositivos móveis, no programa no computador. Então, sem eles, eu não consigo fazer as coisas acontecerem, infelizmente. Sim. Tanto para empresas, universidades, estudantes, profissionais, professores, ela está disponível para todo mundo. E cada público tem um tipo de plano diferente. Então, ou seja, você consegue moldar de acordo com a sua necessidade. Então, não é necessário, assim, muitas vezes, você pegar o pacote inteiro. Se você não for utilizar todos os programas, você pode ver qual o plano ideal para aquilo que você deseja fazer. Os alunos, por sua vez, já fazem planos de como usar as ferramentas do pacote Adobe daqui para frente. Primeiro, para estudo, aprender a usar melhor e adequadamente as plataformas. Depois, eu pôr em prática trabalhando. E então, pessoal, gostaram desse primeiro bloco que nós fizemos especialmente para vocês com 2 matérias? Então não sai daí que a gente vai para o intervalo e já volta.